Que a graça, a paz e a força do Senhor esteja contigo. Quando eu falo que a graça, fala do favor imerecido do Senhor. Fala de tudo aquilo que é o projeto de Deus na nossa vida. Então isso eu desejo para você. Quando eu falo a paz, fala da paz que excede todo o entendimento. Fala da paz que, mesmo nos momentos de dificuldades, de guerras, de lutas, nós conseguimos sentir o refrigério do Senhor. E a força fala de toda a potência do Senhor, de tudo aquilo que Deus representa para nós como força. Então, nesse dia, que a graça, a paz e a força do Senhor esteja contigo. Amém? Hoje eu vou trazer um tema interessantíssimo que fala daqueles que zombaram de Jesus. Daqueles que sabiam quem era Jesus, mas que zombaram de Jesus. O versículo está em Mateus 27, a partir do versículo 27 também. Mateus 27 diz assim, 27. Logo, a seguir, os soldados do governador levando os judeus para o pretório. Reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e vestiram com um manto escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E colocaram um caniço em sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Esses foram momentos que antecederam a crucificação de Cristo. E em todo momento a gente vê que o poder de Deus, Deus nunca negou o seu poder, e o próprio Jesus sempre teve a consciência de que o poder de Deus era muito maior e que poderia livrar Jesus de todo aquele sofrimento, livrar Jesus da morte de cruz, porque Deus estava presente ali. Mas, de acordo com as profecias, de acordo com tudo que era o projeto desde o Éden, era necessário que Jesus passasse por aquela situação. Era necessário Jesus sentir as dores que nós sentimos hoje, que são as dores de ser humilhado, a maldição sobre as nossas vidas, as enfermidades e a morte. Então, quando a gente vê nesse detalhe dessa cena, os soldados zombando de Jesus, zombando daquele que era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, providenciaram um manto como se fosse uma roupa vermelha, um cetro na mão dele, um caniço, e também confeccionaram uma coroa de espinhos para dizer que ele era um rei. E quando colocaram em Jesus, por certo, travou na sua testa ali e sangrou. Então tudo isso, biblicamente, quando a gente repara, a gente vê que existe um propósito. Todos esses detalhes da crucificação, e antes da crucificação tem um detalhe: expor ao vitupério, expor Jesus à vergonha intensa, para que o nome dele depois fosse exaltado sobre tudo isso. E no Evangelho de João mostra esse detalhe, mas mostra ainda mais. Mostra que Pilatos, que era um homem que tinha a condição de julgar Jesus, em que ele lavou as mãos no ato de dizer assim: se vocês judeus querem que eu crucifique, eu não vejo nele pena alguma, ele é inocente. Isso era para que Jesus fosse morto inocente, não tivesse pecado, não tivesse acusação mesmo sobre ele. Então Pilatos lava as mãos e pergunta: vocês querem mesmo? Eu não posso matar este homem, eu não posso condenar este homem à cruz, porque ele não tem pecado, ele não tem falha. Mas os judeus, os religiosos, queriam matá-lo, porque não queriam que Jesus fosse exaltado, porque Jesus estava, de certa forma, mostrando um projeto, o projeto de Deus desde a eternidade, e que era contra a religiosidade, contra aqueles ritos que os judeus naufragaram todo um projeto de Deus. Então eles queriam que Jesus fosse crucificado, e assim foi. Mas antes, Jesus foi humilhado. E Jesus, no seu ministério, ele só fez coisas boas. Jesus curou, Jesus trouxe palavras boas para as pessoas, trouxe mensagem de paz. Jesus ensinou várias situações dentro da própria palavra de Deus para aqueles que quiseram ouvir. Jesus fez inúmeros seguidores, mas mesmo com tudo isso, os judeus não pensaram duas vezes
em impedir a cabeça de Jesus, em impedir que aquele homem que se dizia filho de Deus como numa heresia fosse condenado e que pudesse morrer, e morrendo acabasse todo aquele movimento que Jesus estava fazendo. Não sabendo eles que tudo aquilo já era como se fosse uma programação, porque no momento da morte de Jesus, como você pode ver, Jesus foi colocado na cruz. E ao ser colocado na cruz, Jesus sofreu. Jesus dialogou. Na ótica de Jesus, ele pôde ver as pessoas que estavam ali aos pés da cruz, os soldados que zombaram dele, os soldados que cravaram os espinhos, cravaram ali os cravos na mão de Jesus. Jesus dialogou com os ladrões ali na cruz. Jesus ofereceu a salvação a um deles. Jesus pediu misericórdia a Deus, dizendo: Pai, porque me desamparastes. Ali era um momento de fraqueza do próprio Jesus como homem, de toda dor, de todo o peso que ele sentia dos pecados da humanidade. E aquela coroa de espinhos nada mais era uma representação do pecado da humanidade. Aquela coroa de espinhos, espinhos que fala de dificuldades, de pecados, fala, os espinhos, eles começaram a primeira vez aparecendo depois que o homem caiu no Éden, a terra começou a se encher de espinhos. A Bíblia fala dos espinhos na carne, do espinho na carne de Paulo. Então, Jesus tomou sobre si todo o fardo, todo o nosso pecado, toda a nossa dificuldade, tudo aquilo, os nossos preconceitos. Jesus tomou sobre si tudo aquilo que nos envergonha. E ali naquele gesto, ele entregou, respirou e entregou o seu espírito a Deus. E durante 3 dias, Jesus foi até a morte, morreu. Visitou ali as profundezas do Seol. E depois ele venceu, ressuscitou o 3º dia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso para que ele pudesse hoje ser um exemplo e fazer parte da igreja do Senhor, que em Pentecostes ele deixou o Espírito Santo, e em Pentecostes batizou a igreja, deu ousadia à igreja, e de uma forma maravilhosa a igreja foi instituída, pessoas começaram a se imbuir do poder do Espírito Santo e fazer obras grandes, sinais e prodígios maravilhosos no nome do Senhor. E nós chegamos hoje na década de 2020, nós estamos no ano de 2022 e ainda continuamos a proclamar a Jesus. E hoje, perfeitamente a gente vê que as pessoas continuam a crucificar Jesus, a envergonhar o Evangelho, a trazer dificuldades, a negar o Cristo mesmo diante de tantos sinais da evidência do Senhor no nosso meio, diante das maldades do homem, das escolhas do homem, do desvio do caráter, da personalidade, daquilo que é a nossa essência, o homem amante de si mesmo, o homem ganancioso, o homem sem nenhum pudor, sem nenhum respeito pela família, pela vida, homens que só querem a sua própria vida, o seu próprio dinheiro, homens que largam a sua mulher, seu filho, homens que largam os seus costumes normais, se inflamam por outros homens e as mulheres da mesma forma. Vivemos um dia que o cristianismo está da mesma forma. Cristo sendo crucificado, Cristo sendo banalizado numa cruz, aonde que era um lugar de vergonha, a morte para os criminosos. Cristo tem sido colocado da mesma forma. Mas é profético. Nós sabemos que tudo isso haveria de acontecer próximo à volta de Jesus Cristo. E nós, como igreja, nós temos essa vontade. Ora vem, Senhor Jesus. Volta, Senhor Jesus. Nós não sabemos que dia nem a hora, você não sabe. Mas nós temos que entender e ver, e através da palavra enxergar as profecias, e estar colado com Cristo, para que ninguém anuncie outro evangelho a não ser esse. Jesus Cristo um dia voltará para buscar a sua igreja, para aqueles que têm vivido na presença do Senhor, para aqueles que têm confessado a sua vida, deixado a sua vida de pecado, possam adentrar o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. É essa a realidade. Mas isso é loucura a gente falar para as pessoas. É loucura
Assim como era loucura Jesus falar para aqueles homens lá que ele era o Filho de Deus, ainda providenciaram coroas, roupas para gozar de Jesus. Hoje nós cristãos somos muitas vezes envergonhados, somos deixados de lado, existe um preconceito, porque nós temos um comportamento diferente, porque nós não nos dobramos diante do costume deste mundo, porque nós fazemos apologia à família. Nós somos crucificados todos os dias. E Cristo falou assim: eu não sei a hora que eu vou voltar, só o Pai sabe. Mas Ele sabe que se demorar muito, até os escolhidos, até aqueles que têm firme fundamento, que têm a fé, que estão com a sua vida diante dEle, até esses apostatariam da fé, diante de tantas lutas, de tantas dificuldades. Você, como é que você está? Você já rendeu a sua vida ao Senhor? Você já entregou a sua vida ao Senhor e você tem vivido os benefícios, mas você tem vivido também a cruz de Cristo? Ele nos ensina: aquele que não é digno de pegar a sua cruz e caminhar não é digno de herdar o reino dos céus. Então, pode estar difícil, pode estar com as dificuldades, mas saiba que Cristo sofreu porque era necessário. E quando nós lançamos todo esse nosso sofrimento diante de Deus, diante do Cristo, nós sabemos que recebemos o refrigério. Então é por isso que eu saúdo a vocês no início, com a graça, essa graça imerecida que nós temos, com a paz dele, a paz celestial, e com essa força de poder crer, continuar lutando, ter resiliência para aguardar a volta de Cristo. Receba essa palavra, que Deus te abençoe. Curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que não conhecem o Senhor. Por certo, eles vão ouvir falar um pouco mais de Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde.